Olá, meus amores! Bora para mais um vídeo nesse canal. Se você não é inscrita, já se inscreva no canal, curte, comente esse vídeo, me siga em todas as redes sociais, porque hoje a gente vai conversar sobre aquele bate-papo espiritual. Aqui tem de tudo, né? Aqui tem emagrecimento, aqui tem dica, aqui tem treino, aqui tem papo de vida com Deus, aqui tem a minha vida e a minha história. E nas últimas semanas eu trouxe para vocês um vídeo de como é que foi as últimas semanas da minha mãe. Pra quem não sabe, minha mãe faleceu de câncer aos 50 anos de idade. E agora em agosto vai fazer um ano que ela partiu, que ela foi morar com o dono de tudo. E a gente não estava enganada. Ela não partiu sem antes Deus nos avisar. E hoje eu quero te contar alguns sonhos que ela teve. E o sonho que eu tive após a partida dela, que me conforta todos os dias que eu lembro desse sonho. Bom, nos últimos 2 anos, a minha mãe teve alguns sonhos. Mas, mais precisamente, né, no último ano, né, no início de 2025, ela partiu em agosto de 2025, e desde o final de 2024 pro final, né, até a partida dela, Deus ele foi meio que alertando ela do que estava por vir. E essa é a prova, gente, que Deus ele não deixa a gente enganado, tá? Pra quem não sabe, eu tenho o dom de sonho. A casinha não só emagreceu, mas Deus ele fala muito comigo em sonho. Eu escuto, ele fala a gente mesmo. Ele fala. E quando eu tenho algum sonho específico, é um sinal do que vai acontecer. É muito louco isso. Mas isso aconteceu comigo na época do meu divórcio, quando eu me divorciei. Deus, ele mostrou tudo pra mim. Tudo que eu ia passar, ele mostrou. E quando a minha mãe partiu, ele falou comigo, né, de que estava tudo bem, que ia passar e tudo ia ficar bem. E antes dela partir, ele meio que estava preparando a gente pra isso, tá? Mas ela teve um sonho que foi um sonho muito característico e muito específico. E eu acho que nesse sonho, ela teve muitos outros, tá, gente? Desde quando ela passou o processo com câncer, ela teve muitos sonhos de Deus falando pra ela das coisas que iriam acontecer. E a gente sempre creu muito numa cura, né, dela. Mas teve um sonho específico que me deixou um pouco encucada. Que eu falei, mãe do céu, será? Primeiramente, a minha mãe, em sã consciência e no estado bem dela, ela sempre almejou, tá, gente? Isso, ela sempre falou muito de Jesus e ela sempre falou, Karina, a nossa vida é eterna e tudo aqui é passageiro. Mas claro que ela era uma pessoa, ser humano também, né? E que amava a vida e queria muito viver. Tinha 4 filhos, né? Que somos nós. Tinha meu pai, tinha os sonhos dela e os projetos dela. Então, claro que a gente, como ser humano, a gente quer conquistar nossas coisas aqui, né? E aí, quando a gente vê um lado espiritual e a gente vê Deus chamando a nossa atenção e falando assim, filha, se preocupe com as coisas do céu, se preocupe com juntar tesouros aqui, porque tudo isso é passageiro. Aonde está o teu coração? Então, meio que Deus, ele vai direcionando a gente para as coisas do reino, sabe? No último ano dela, eu me lembro que ela me chamou, eu fui na casa dela e ela falou assim, filha, senta aí que a mãe teve um sonho. E eu, me conte. Sempre quando a gente falava que tinha um sonho, a gente ficava atenta aos detalhes, porque ela sabia que eu tinha sonhos. Eu me lembro do dia que ela falou assim pra Lázaro, Lázaro, a Karina, ela tem dom de sonhos. Então, meu filho, tome muito cuidado, porque se essa menina sonhar, vai acontecer. Então, ela tinha muito disso. E aí, ela falou assim, filha, sente aí. Eu tive um sonho que eu estava, tipo, num lugar, e parecia um lugar de época. Parecia um lugar que, como se fosse antigamente. Eram umas mulheres vestidas de rainha, sabe? Um pessoal vestido com aquelas roupas de rei. Era um lugar meio de época, tipo, meio medieval, um lugar meio estranho. E aí ela falava assim, a gente tá me arrepiando inteiro. Ela falava assim, que chegava uma mulher nela e falava assim, vamos, você precisa se arrumar, porque você vai se encontrar com o rei. Gente, quando ela me contou essa parte assim, eu fiquei assim, ó. A gente tinha muito disso, né? Eu fiquei meio assim, ai mãe, pelo amor de Deus, não me conta isso. Quando ela me contou esse sonho, ela tava bem, né? Tipo, super consciente. E aí ela falou assim que ela começava a se arrumar para se encontrar com o rei. Ela começava a abrir os guarda-roupas e começava a procurar uma roupa. Falava assim, meu Deus do céu, cadê a Karina pra poder me ajudar? Porque se eu colocar um vestido feio, ela vai acabar comigo. E ela falava assim que chegavam umas mulheres pra começar a arrumar ela. Quando ela pegava um vestido para colocar,
ela colocava o vestido, só que o vestido não cabia nela. Aí ela falava assim, moça, o vestido não cabe em mim, eu ainda não tô pronta pra poder me encontrar com o rei. Eu preciso te falar alguma coisa. Quem é o rei? Quem é o dono de tudo? Aí, quando ela me contou esse sonho, eu falei assim pra ela, ai mãe, ainda bem que você ainda não tá pronta. E que você não fique tão cedo. Um mês antes dela... Um mês? Gente, exatamente um mês, ela tava no hospital. Ela ficou ruim, ela tava indo pro hospital direto, assim, nos últimos meses dela. E ela tava dormindo, tava eu, meu pai e minha tia. Ela estava dormindo e ela acordou. E estava conversando, né, nós três, ela acordou. E ela falou assim, Karina, vem aqui. Eu, oi, mãe. Aí ela falou assim, a mãe acabou de ter um sonho. E eu estava num lugar tão lindo. Karina, era um lugar que tinha umas águas cristalinas. Eu acho que eu contei isso também no outro vídeo, dá até vontade de chorar. Porque, gente, na hora que ela contou esse sonho, foi tipo assim, Deus, ele tá deixando escancarado. E ela falava assim, Karina, eu estava num lugar tão lindo. E eu mergulhava numas águas cristalinas e eu nadava e eu falava assim, meu Deus, eles não vão acreditar que existe esse lugar. Era um lugar lindo, 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 lindo. Meu pai olhou pra mim, eu olhei pro meu pai. E ela falava assim, filha, e ela falava assim, Deus falava assim no meu coração, eu estou te purificando. Eu estou te purificando, eu estou te purificando. E ela mergulhava naquelas águas. E ela nadava, e assim... Só ouvindo, assim, dela falar, e ela começou a chorar. Na hora, a gente tava no hospital, ela começou a chorar contando esse sonho. Tipo assim, de que Karina era um lugar incrível. E depois que eu e meu pai tava sozinho, a gente teve a percepção que... Ele falou assim, ele tá preparando pra poder levar ela. Quando ela faleceu, umas semanas depois, o meu pai veio me falar que ela recebeu uma profecia. Que uma irmã foi em casa. E a irmã falou pra ela que Deus iria levá-la. E, gente, depois que meu pai me contou isso, eu fiquei assim, poxa vida, ela deveria ter conversado comigo sobre isso, porque eu tinha muitas coisas pra poder conversar com ela, e eu sinceramente, eu tinha muita esperança que Deus iria curá-la, né? Por mais que Deus estava dando todos os sinais, quando você vive uma dor e um luto, você tem esperança até o fim, porque você não quer perder. E por mais que a gente tenha essa percepção que a nossa vida não é aqui, eu não quero ir, sabe? Tipo assim, eu tenho uma percepção que eu tenho um lugar que eu tenho que ir, eu tenho uma morada, eu tenho um lugar que é maravilhoso, eu tenho um lugar de paz, eu tenho um lugar onde não vai ter dor, não vai ter choro, eu sei que existe esse lugar. Mas eu, como ser humano, eu quero ficar com meu marido, eu quero conquistar minhas coisas aqui. O nosso ser humano quer isso, sabe? Porque na hora que você tá ali, você fica assim, não, Deus, eu quero minha mãe. Eu sei que existe um lugar de paz, eu sei que mas eu quero minha mãe. Então eu não queria acreditar. Eu estava vivendo assim até os últimos dias, assim, acreditando muito. E aí meu pai falou que... Não sei se foi junho... Gente, ela morreu em agosto. Ela faleceu em agosto, 6 de agosto. Não sei se foi em junho ou julho. Uma irmã foi em casa do interior. Foi ver ela, uma puta amiga dela, uma amiga dela demais. E falou assim, irmã Marlúcia, eu tive um sonho com você. E eu preciso te contar esse sonho. A gente estava na beira de um rio. Um lugar lindo. E você tava indo. E você tava feliz. E você tava indo. E Deus falava assim no meu coração que ele iria te levar. Aí, a minha mãe falou isso pro meu pai. E eu falei, meu Deus do céu, como que ela conseguiu viver os últimos dias dela tendo essa informação? Tipo, sabendo que Deus iria levar ela. Sabe, o que passa na cabeça de uma pessoa tendo essa percepção, sabe, gente? Isso era uma das coisas que eu sempre me questionava e me perguntava. E aí, ela pegou... E falou assim, Deus, ele falou, fulano teve um sonho comigo e falou que Deus iria me recolher. Meu pai pegou e falou assim, não, Deus, ele pode revogar essa causa. Meu pai falou assim, Deus, ele é poderoso. Não, ele vai voltar atrás, pelo amor de Deus, não. A gente vai orar, a gente vai entrar em campanha e ele é poderoso pra poder revogar isso daí. Mas a gente já sabia. Ela partiu, gente, eu contei os detalhes pra vocês no último vídeo, vão lá assistir. Mas, quando ela partiu, eu sempre pedi pra Deus pra que eu não sonhasse com ela de uma forma de terror. Eu sempre quis ter muita paz em relação a ela, porque minha mãe, ela tá com o dono de tudo. Eu não aceito o inimigo usar a imagem. Eu não aceito, gente, eu não aceito. Então, eu tive um sonho meio assim, e eu pedi muito pra Deus que eu não queria que isso me assustasse, não queria nada do tipo, eu queria ter paz em relação a tudo. E aí, o outro sonho que eu tive, eu estava num centro de uma cidade.
E aí eu encontrava meu pai e meus irmãos. E a gente tava meio que no centrinho, conversando tudo. Eu falava assim, pai, cadê a mãe? Aí ele falava assim, ai filha, ela tá na cidade do lado, daqui a pouco a gente vai lá encontrar com ela. Eu falava assim, então tá bom. E a gente no centrinho, eu escolhendo as coisas, e eu começava a andar, e eu encontrava ela. Nisso que eu encontrava ela, eu falava assim, oi mãe, o que você comeu hoje? Que era uma das coisas que eu sempre perguntava pra ela. Aí ela falava assim, ai filha, a mãe comeu isso, e ela me contava com detalhes. Igualzinha ela fazia. E aí eu falava assim, sabe mãe, depois que você partiu, as pessoas se perguntam, cadê o teu Deus? Ai, gente, olha, primeiramente, tá? Eu tenho consciência que não era minha mãe, tá bom? Morto não volta, tá? Eu sei que era o Espírito Santo, de uma forma de me consolar, de uma forma de me trazer paz, tá? Só trazendo a simbologia da imagem dela, mas eu não acredito que era ela, tá bom? Isso aqui a minha fé acredita que não volta, tá? E aí ela pegava e falava assim pra mim, ai filha, se as pessoas soubessem o prazer que é ser convidada pelo dono de tudo pra morar com ele, as pessoas nunca me questionariam onde está o meu Deus. Aí eu olhava pra ela assim, aí eu falava assim, mais uma vez ela usando a frase dono de tudo. Aí eu falava assim, mãe, o dono de tudo te convidou. Aí ela me repetia mais uma vez, ela falava assim, ó, se você soubesse o prazer que é ser convidada pelo dono de tudo pra morar com ele, as pessoas não questionariam, cadê o meu Deus? Vai ficar tudo bem, filha. E aí, gente, eu me lembro que a gente tava meio que numa cidade, num lugar assim de paz. Ela tava, tipo, com uma fisionomia de curada, bem. E aí, naquele dia, Deus, ele pegou e falou assim, como se Deus, ele falasse pra mim que estava tudo bem. Tá tudo bem, Karina. Ela tá bem. Ela está no lugar de muita paz. Aí, naquele dia, eu tive a percepção que eu iria passar dias difíceis. Mas todos os dias que eu me questionasse, era pra me lembrar do prazer que é de ser convidada pelo dono de tudo. Que não existe maior graça, não existe maior prazer, porque eu tenho certeza que teve pessoas... Gente, minha mãe era bem conhecida, tá? Na nossa região, porque ela fazia muito a obra. Então, a partida dela trouxe muitos questionamentos. Tipo assim, poxa, uma mulher de tanta fé, poxa, uma mulher que falava que Deus cura, salva, liberta. Gente, só que as pessoas não têm noção de que o plano de Deus é diferente do que o do nosso, sabe? Deus, ele tem um projeto, Deus, ele tem um plano. Então, eu tenho certeza que se veio esse questionamento de que, poxa, como assim? Como que Deus permitiu isso? Você não sabe do prazer que é ser convidada pelo dono de tudo pra poder morar com ele. Então, assim, é uma alegria muito maior em estar com ele do que estar aqui. Existe muito mais privilégios em estar com ele do que estar aqui. E que é a realidade, que é o que acontece. Karina, não tem maior riqueza, não tem melhor sensação, não existe nada mais maravilhoso do que estar com ele do que estar aqui. Então, isso me trouxe muita paz. A percepção que eu tive de que, Karina, vai ficar tudo bem. Está tudo bem. E depois desse sonho, eu tive paz. Eu tive muitos dias de tristeza, né? De me questionar, de falar, Deus, por quê? Deus, eu queria tanto falar com ela. Deus, eu queria tanto contar isso pra ela. Poxa vida, aconteceu tantas coisas legais. Mas eu me lembrava desse sonho. Eu sabia que Deus, ele tem um plano. Deus, ele tem um projeto. Ela cumpriu a obra dela aqui. E eu preciso cumprir a minha obra aqui. Eu preciso fazer, eu tenho uma missão aqui. E eu preciso exercer essa missão aqui na Terra. Bom, eu espero muito que esse vídeo tenha falado com você. E eu não sei o que você está passando. Se é um luto, se é uma perca, a gente se questiona, a gente indaga. Mas, gente, a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Sempre. Sempre, tá? Ele é o dono de tudo. Ele sabe de tudo.
Os projetos dele, os planos dele são muito mais altos do que os nossos pensamentos. Eu imagino que ele fica assistindo a gente lá de cima, assim, meu Deus do céu, se ela soubesse tudo que eu tenho pra ela. Meu Deus do céu, se ela soubesse que isso daí não é pra matar ela, é pra poder fortalecer ela, a gente questionaria menos o nosso Deus, tá? Bom, é isso. Deixa aqui nos comentários se vocês gostaram. Se quiserem mais histórias, eu trago aqui pra vocês, porque, gente, eu tenho tanta história pra contar pra vocês. Mas eu sou sustentada todos os dias pela graça, tá bom? É isso. Um beijo pra vocês. Até o próximo vídeo. E não se esqueça de curtir, comentar e se inscreva no canal.